Porque Marx, na verdade, era um Estado látrico. Era um Estado látrico, né? O que eu chamo marxismo que eu digo que o marxismo é uma crítica moderna à modernidade. Essa é a minha concepção. Então, assim, uma crítica dentro da própria modernidade, dentro da própria perspectiva defensora do desenvolvimento capitalista como algo positivo. O que eu acho que nós precisamos, e aí eu acho que é um passo para além do marxismo, né, é mostrar que as classes dominantes, normalmente, elas são descendentes de europeus, né? Normalmente ocorre um racismo epistêmico. Acho que todos os outros conceitos, em alguma medida, eles podem até, se quiser, ele pode dialogar com o conceito de ideologia. Podem dialogar com o conceito de ideologia sem nenhum problema. Eu não utilizo o conceito de ideologia porque eu não sou marxista, né? Mas os marxistas podem utilizar esse conceito, sim. Então, até porque eu não sou marxista porque o Marx tinha preconceito, né, com relação ao que ele chamou de proletariado, o Marx tinha preconceito com relação ao campesinato, e o Marx não levou em conta nem negros, nem indígenas nesse processo. Então, ele achava que o movimento capitalista era necessário e que ele se desenvolveria para o modelo socialista de produção, na medida que os trabalhadores tomassem consciência, né? Que aí tem de outra discussão, consciência, classe em si, classe para si, né? Tomasse consciência e pudesse fazer revolução tomando o Estado, né? Tomando o poder da burguesia do Estado, mas mantendo o Estado e implementando a ditadura do proletariado. Então, essa forma que ele tinha como europeu de um preconceito contra outros europeus pobres, né? Aí você imagina com relação a negros e indígenas. Então, todavia, Marx escreveu muita coisa bastante interessante, tem uma crítica muito profunda e muito inteligente ao sistema capitalista de produção. Tá? Então, acho que é algo que a gente não pode jogar na lata do lixo. Então, acho que é algo muito ao contrário, acho que vale muito essa crítica que o Marx fez ao capitalismo. É claro que o capitalismo era um capitalismo diferente, né? Lá no século XIX, do capitalismo de hoje, do século XXI. Né? Já tem 200 anos aí, praticamente, né? Ou cento e poucos anos, na verdade, nem 200, cento e poucos anos depois que o Marx escreveu seus textos. E, portanto, o capitalismo é diferente, embora tenha muitas características ainda em comum, como a compra e venda da força de trabalho, etc., propriedade privada, etc. Não compreendeu que o colonialismo, de modo geral, foi o motor fundamental para o próprio sistema capitalista, etc., etc. Bom, então acho que esse é um ponto, então por isso que mas o conceito de ideologia pode ser utilizado, e caso se tiver aqui algum que seja marxista, né, e etc., a gente pode utilizar o conceito de ideologia, mas ele não vai dar conta das questões raciais, como Marx nunca deu conta da questão racial, por exemplo. Marx também nunca fez uma discussão sobre questões patriarcais. Marx nunca fez uma discussão sobre hierarquias e nunca fez uma ampla defesa da liberdade, né, para todos. Porque Marx, na verdade, era um Estado látrico. Era um Estado látrico, né? O que eu chamo marxismo que eu digo que o marxismo é uma crítica moderna à modernidade. Essa é a minha concepção. Então, assim, uma crítica dentro da própria modernidade, dentro da própria perspectiva defensora do desenvolvimento capitalista como algo positivo, que, consequentemente, resultaria que, aliás, o Marx defende assim, o capitalismo precisava se desenvolver, por isso que ele diz que a revolução aconteceria primeiro na Inglaterra, que era o país mais avançado no seu momento histórico, e esse avanço capitalista inglês resultaria numa tomada de consciência da classe trabalhadora e que faria a revolução. Então, Marx, é automaticamente um evolucionista. Tá? E defendia a ideia de progresso que os liberais também defendiam. Tem muitas coisas em comum com os liberais, com o pensamento liberal, o pensamento marxista. Por incrível que possa parecer. Embora nos seja ensinado que são campos extremamente opostos. Mentira. Tem muita coisa em comum. Dentre elas, a própria defesa do Estado, por exemplo, né? E do desenvolvimento do capitalismo. Outro exemplo clássico.